Boa tarde, deputadas. Boa tarde, deputados. Boa tarde a todos os catarinenses. É com muita alegria que iniciamos mais uma semana de trabalho aqui no Parlamento Catarinense. Sobre a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. Eu convido o colega deputado Ricardo Alba que proceda à leitura das três últimas atas, das três últimas sessões. Boa tarde, senhor presidente, colegas deputados, cidadãos catarinenses. Ata da 122ª sessão ordinária da terceira sessão legislativa da 19ª legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, realizada em 2 de dezembro de 2021. Presidência, deputado Rodrigo Minotto. Às 9 horas do dia 2 do mês de dezembro de 2021, nesta cidade de Florianópolis, reuniu-se a Assembleia Legislativa em sessão ordinária. Havendo quórum regimental, o senhor presidente declarou abertos os trabalhos e convidou o senhor deputado Nilson Berlanda, primeiro vice-presidente, para proceder à leitura das atas das sessões anteriores que, em consonância com o parágrafo 1º do artigo 106 do Regimento Interno, o senhor presidente deu-as por aprovadas. Expediente. O senhor presidente solicitou que se procedesse à distribuição. Breves comunicações. Fez uso da palavra o senhor deputado Maurício Skudlark. Grande expediente. Neste horário destinado aos partidos políticos, fizeram uso da palavra os senhores deputados Maurício Skudlark, PL, e doutor Vicente Caro Preso, bloco PDT, PSDB, Republicanos. Ordem do dia. Foram aprovadas as moções números 1072, 1075 a 1083/2021. Na sequência, o senhor presidente deferiu os requerimentos números 2083 a 2095 e 2097 a 2101/2021 e comunicou que encaminhará aos destinatários as indicações números 2339 a 2349/2021. Ato contínuo, o senhor presidente, por solicitação da bancada feminina, com a aquiescência dos líderes dos partidos, suspendeu a sessão, a fim de que a senhora membro do Fórum Setorial de Cultura Negra de Florianópolis, coletivo Pretas em Desterro, e coordenadora do Fórum da Mulher Negra Sideropolitana, Gisele Marques, fizesse uso da palavra para falar acerca do Dia da Consciência Negra, comemorado em 20 de novembro. Ato contínuo, o senhor presidente reabriu a sessão e anunciou o próximo horário. Explicações pessoais, não houve oradores inscritos. Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente, antes de encerrar a sessão, convocou outra especial para o dia 2 de dezembro, às 19 horas. Para constar, eu, primeiro secretário, lavrei a presente ata. Ata da 18ª sessão especial da terceira sessão legislativa da 19ª legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, realizada em 2 de dezembro de 2021. Presidência, deputada Paulinha. Às 19 horas do dia 2 de dezembro de 2021, nesta cidade de Florianópolis, reuniu-se a Assembleia Legislativa em sessão especial. Dando início à solenidade, a senhora presidente convidou as seguintes autoridades que foram nominadas para tomarem assento à mesa. Senhor presidente da Federação dos Hospitais e Estabelecimentos de Serviços de Saúde do Estado de Santa Catarina, Giovanni Nascimento. Reverendíssima senhora presidente da Federação das Santas Casas, Hospitais e Entidades Filantrópicas de Santa Catarina, irmã Neuza Lúcio Luiz. E senhora secretária de Saúde do município de Luiz Alves, neste ato representando as demais secretarias municipais da Saúde do Estado de Santa Catarina, Juliana Rodrigues de Brito Vust. Ato contínuo, a senhora presidente deu conhecimento ao plenário de que a sessão foi convocada por sua solicitação, acolhida pela mesa e aprovada por unanimidade pelos demais parlamentares, em homenagem aos hospitais filantrópicos do Estado de Santa Catarina. Em seguida, a senhora deputada Paulinha, na qualidade de autora do requerimento que ensejou a presente sessão, fez uso da palavra. Momento seguinte, houve execução do hino nacional. Na sequência, a senhora presidente convidou o mestre de cerimônias para proceder à nominata dos homenageados, que na oportunidade receberam honrarias do Poder Legislativo. Momento seguinte, a senhora presidente convidou para fazer uso da palavra em nome dos homenageados o senhor presidente do Conselho Diretor do Hospital e Maternidade Oase de Timbó, Oswaldo Trisotto. Prosseguindo, a senhora presidente convidou para fazer uso da palavra o senhor presidente da Federação dos Hospitais e Estabelecimentos de Serviços de Saúde do Estado de Santa Catarina, Giovanni Nascimento. Em seguida, a reverendíssima senhora presidente convidou
para fazer uso da palavra a presidente da Federação das Santas Casas, Hospitais e Entidades Filantrópicas de Santa Catarina, irmã Neuza Lúcio Luiz. Finalizando, a senhora presidente agradeceu a presença das autoridades com assento à mesa e a todos que honraram com seu comparecimento e convocou outra sessão especial para o dia 6 de dezembro, às 17 horas. Nada mais havendo, e antes de encerrar a sessão, a senhora presidente anunciou a execução do hino de Santa Catarina. Para constar, eu, primeiro secretário, lavrei a presente ata. Última ata, senhor presidente. Ata da 19ª sessão especial da terceira sessão legislativa da 19ª legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, realizada em 6 de dezembro de 2021. Presidência, deputado Nilson Berlanda. Às 19 horas do dia 6 do mês de dezembro de 2021, nesta cidade de Florianópolis, reuniu-se a Assembleia Legislativa em sessão especial. Dando início à solenidade, o senhor presidente convidou as seguintes autoridades que foram nominadas para tomarem assento à mesa. Excelentíssima senhora prefeita do município de Rancho Queimado e presidente da Associação dos Municípios da Região da Grande Florianópolis, Cleci Veronese. Senhora presidente do Conselho Regional de Contabilidade de Santa Catarina, Rúbia Albers Magalhães. Senhor presidente do Centro de Integração Empresa-Escola, Luiz Carlos Floriani. Senhora presidente da Comissão Mista de Responsabilidade Social da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, Gabriele Gil Gomes. Neste ato, representando o presidente da Federação dos Contadores de Santa Catarina, Idelvino Schneider. Senhor vice-presidente da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo de Santa Catarina, Marcelo Mai Felipe. E senhor coordenador-geral do Movimento Objetivo de Desenvolvimento Sustentável de Santa Catarina, Gilson Zimmermann. Ato contínuo, o senhor presidente deu conhecimento ao plenário de que a sessão foi convocada por solicitação da mesa e aprovada por unanimidade pelos demais parlamentares, para certificação de responsabilidade social, entrega de troféu Responsabilidade Social, Destaque Santa Catarina, 11ª edição, 2021. Momento seguinte, houve a interpretação do hino nacional e a apresentação do vídeo institucional. Em seguida, o senhor deputado Nilson Berlanda, na qualidade de presidente, fez uso da palavra. Prosseguindo, o senhor presidente convidou para fazer uso da palavra a senhora presidente da Comissão Mista de Certificação de Responsabilidade Social, Gabriele Gil Gomes. Na sequência, o senhor presidente convidou o mestre de cerimônias para proceder à nominata das organizações certificadas e premiadas de 2021. Momento seguinte, o senhor presidente convidou para fazer uso da palavra, em nome das empresas e instituições premiadas, o senhor gerente de saúde, segurança, qualidade e sustentabilidade da Irani Papel e Embalagem, Leandro Alexis Farina. Finalizando, o senhor presidente agradeceu a presença das autoridades com assento à mesa e a todos que honraram com seu comparecimento e convocou outra sessão ordinária para o dia 7 de dezembro, no horário regimental. Nada mais havendo, e antes de encerrar a sessão, o senhor presidente anunciou a execução do hino de Santa Catarina. Para constar, eu, primeiro secretário, lavrei a presente ata. Obrigado, deputado Ricardo Alba. Em consonância com o parágrafo 1º do artigo número 106 do Regimento Interno, dou as 3 atas por aprovadas. Solicito à assessoria que proceda à distribuição de expediente e entraremos imediatamente em breves comunicações. E o primeiro deputado inscrito, ou melhor, a primeira deputada inscrita, é a deputada Paulinha. Questão de ordem, presidente. Pois não, deputado Alba. Antes do pronunciamento da nobre colega deputada Paulinha, gostaria de registrar a presença no plenário desta casa do vereador de Indaial, Anderson Braciani. Obrigado pela presença e parabéns pelo trabalho. Seja bem-vindo a este parlamento. Vossa Excelência terá 10 minutos, deputada. Obrigada, senhor presidente. Bem, primeiramente, mais uma alegria estar aqui ao lado dos meus colegas. E eu trago alguns temas muito pontuais, senhor presidente. Eu, como vossas excelências bem sabem, eu reluto em eventualmente me manifestar sobre questões nacionais, não que eu me sinta descomprometida como cidadã, como catarinense, como brasileira, mas procuro derrogar o meu tempo às questões
que concernem os interesses estaduais dentro daquilo que o parlamento efetivamente tem mando, tem força, tem peso para se manifestar aqui no ambiente estadual. Mas eu não posso deixar de trazer aqui um assunto recentemente anunciado, que foi a retirada de recursos federais, quase 40 milhões do nosso orçamento, agora no último dia 29 de novembro. Eu fiquei estarrecida, tamanho o desrespeito, a falta de consideração com o Estado de Santa Catarina, senhor presidente. E nós estamos oferecendo uma moção de apelo, porque o tema repúdio nunca esteve presente nos meus sentimentos. Eu acho que se o governo falha em algum momento, nós temos que agir sim para que ele possa se corrigir, para que ele possa retificar os seus atos. E neste caso, o governo federal deve uma explicação para o Estado de Santa Catarina. Eu tenho acompanhado o movimento dos nossos 16 parlamentares federais, os 3 senadores, todos têm se manifestado cobrando que haja uma revisão nessa decisão, mas nós não podemos, em hipótese alguma, tolerar que 40 milhões sejam retirados das nossas obras federais, da 470 e da 163, e simplesmente fazer de conta que isso não é nada com a gente. Então, eu penso que, se a casa tiver uma atitude de unidade, onde os 40 parlamentares subscrevessem um ato de apelo ao presidente da República, que eu nem sei se ele tem conhecimento disso, eu encontro talvez aí uma alternativa para fortalecer essa causa que não é minha, de todos nós catarinenses. Da mesma forma, eu vou aproveitar inclusive a presença do sargento Lima, do próprio deputado Kennedy, que são homens influentes e que têm relacionamento do governo federal, para lembrar a vocês mais uma vez, eu não sei se é do conhecimento de vocês, de vossas excelências, que nós ainda não tivemos autorizada a abertura das fronteiras terrestres com a Argentina pela parte do Brasil. Nós temos em Santa Catarina 80% da população vacinada, pessoal. É para estabelecer métodos de controle? Ok, estabelece a exigibilidade da vacinação, enfim, mas nós vamos matar o turismo litorâneo catarinense se a gente não puder permitir a entrada dos turistas dos irmãos argentinos. Nós estamos tendo na nossa região um sem número de cancelamento de reservas por uma questão que é um ato que o Estado vizinho, a Argentina, já promoveu, que até pouco tempo atrás era muito mais resistente do que o próprio Brasil. As fronteiras por meio aéreo já estão ok, mas as fronteiras para um turista argentino que quer passar o seu verão em Balneário Camboriú, em Itapema, em Bombinhas, ele está impossibilitado hoje, porque um ato administrativo não foi tomado, está um jogo de empurra que ninguém sabe mais o que dizer, e eu gostaria muitíssimo de pedir aos colegas que têm mais influência no governo que possam nos ajudar a deslindar essa situação agora nos próximos dias. Eu também quero dizer para os meus colegas que nós estamos propondo uma discussão sobre as mudanças climáticas que a gente vem tomando como pauta. Agora ganharam um fôlego na COP26, mas, francamente, senhor presidente, eu penso que nós temos que começar a discutir essa questão com um pouco mais de profundidade e seriedade. Os eventos climáticos que acompanham Santa Catarina, fortes cheias, alagamentos, secas, períodos de longa estiagem, as chuvas de granizo. Inclusive, nós estamos oferecendo, senhor presidente, uma emenda ao orçamento público do Estado para que a gente amplifique o programa anti-granizo, que ele é muito bem sucedido em Caçador, mas outras regiões do Estado não têm essa oferta de serviço. E ela é importante, deputado Cobalcini. O deputado Cobalcini teve a coragem de empreender um esforço de mais de R$1 milhão este ano para a região de Caçador, e eu o aplaudo por isso. Mas este programa que atende a região de Vossa Excelência tem que ser ofertado para as demais, para a Serra Catarinense, enfim, para outros ambientes que têm produção efetiva
na agricultura e que, senhor presidente, obviamente não têm sido acolhidos por falta de recursos nessa área estratégica. Então, a gente deixou essa emenda para que os nossos colegas na Comissão de Finanças possam estudar a hipótese de amplificar esse programa que protege principalmente o pequeno agricultor. Mas, voltando a falar do nosso projeto, esse que a gente se refere a mudanças climáticas, ele faz justamente essa discussão. Quando o homem não interfere, a natureza faz o seu trabalho por si. Ou quando o homem interfere demais, interfere errado, essa resposta acaba chegando. Nós temos pactos federativos assumidos de redução das emissões de carbono e não temos tomado as medidas providências, senhor presidente. Santa Catarina, que é um estado que sempre se colocou à frente do seu tempo, que tem hoje a melhor reserva de mercado do Brasil, uma economia pujante, crescente, o maior número de empregos gerados no período e a menor taxa de desemprego se encontra em Santa Catarina. Então, eu penso que nós temos também o dever moral, ético e cívico de aprofundar essa discussão acerca dos efeitos climáticos que nos afetam e aproveitar esse momento que foi gerado, toda essa expectativa que chegou aí com a COP26. Eu também quero ilustrar aqui, senhor presidente, que nós fizemos uma sessão solene, agradecer a casa que nos acolheu, em homenagem aos hospitais filantrópicos, muito linda e muito emocionante, para trazer o debate novamente do financiamento público dos hospitais, que tem sido diuturnamente amparado por esta casa. É um tema que não tem fronteiras partidárias aqui. Mas veja, se de fato a gente tiver aprovado, o que é justíssimo e também tem o nosso apoio, a medida de piso para a enfermagem, para os profissionais da enfermagem, muitos desses hospitais vão ter viabilidade financeira de seguir com as suas atuações adiante. E por isso a gente traz também essa reflexão para que a gente possa, junto ao secretário André, repensar a nossa política hospitalar, não deixando de amparar os pequenos hospitais que, na verdade, reúnem um esforço. Os hospitais municipais e filantrópicos somam 152 no estado de Santa Catarina, dos 173 que nós temos. E, de fato, se não houver uma contrapartida mais efetiva do governo do estado, muitas portas fecharão aí ao longo do próximo ano. Eu concluo também fazendo um apelo aos colegas. Hoje, com a graça de Deus e a colaboração do Parlamento, chega a esta casa um projeto de lei que cria regiões metropolitanas, de modo especial na região de Joinville, e eu gostaria muitíssimo de pedir aos senhores, rogar aos senhores a aprovação dessa matéria. Por fim, senhor presidente, eu quero deixar aqui também dito que, ao encerramento deste ano, em que todos nós que estamos aqui, e passamos pela Covid, devemos nos felicitar. Nós também temos homenagens a serem prestadas. Hoje, a gente recebe na casa e aplaude o Sinergia, o Sindicato dos Trabalhadores da Indústria da Energia Elétrica, que completa 60 anos de sua fundação. E eu deixo aqui o meu compromisso de Celesc Pública mais uma vez, sempre que posso, deixo o meu manifesto. Os aplausos aos policiais militares, Sargento Alain Wagner, Sargento Arnaldo César e Eduardo Vieira, e o soldado também, o cabo Eduardo Vieira e o Júlio Henrique Miranda. Peço um minutinho mais para concluir, senhor presidente. Mais um minuto, deputado. Em razão de um ato de bravura, onde eles foram acionados para impedir que uma mulher atentasse à própria vida. E a gente tem tido casos. Ontem, uma pessoa da minha cidade cometeu suicídio, uma pessoa próxima. Meu Deus, eu quase morri de tristeza. E esse ato de bravura desses policiais merece a nossa homenagem. E a gente também entrega uma comenda. Aqui a gente se põe como signatário de uma homenagem à banda liderada pelo maestro Carlos Caetano, que é um dos artistas mais completos que eu conheci durante toda a minha vida, da cidade de Bombinhas, e hoje também virá receber o nosso abraço nesta casa.
Muito obrigada, senhor presidente, e aos colegas pela paciência comigo nessa tarde. Muito obrigado, deputada Presidente, Paulinha. Pois não, deputado. Só para aproveitar os últimos 31 segundos, eu vou encaminhar o pleito da senhora e o pedido e o governo federal para a senhora. Muito obrigada. Tá bom. Não poderia ser diferente vindo de Vossa Excelência. Tá ok. Próximo deputado inscrito, o deputado Ricardo Alba. Vossa Excelência, será 10 minutos, deputado. Obrigado, presidente Nilson Berlanda, colegas deputados, cidadãos catarinenses. Vou falar da tribuna aqui e vou começar chamando a atenção, colegas deputados, por um tema lá do Planalto Norte, né? A SC 418, a conhecida Estrada Dona Francisca. A quantidade de acidente que está acontecendo naquela rodovia, deputado Kennedy, deputado Silvio, deputado Lima, colegas deputados, é inacreditável. A quantidade de acidente grave que está acontecendo na SC 418, na Dona Francisca, é inacreditável. Recentemente aconteceram 2 acidentes que levaram a óbito 3 pessoas, e eu transito muito pela região, tenho parentes na região, muitos amigos também, minha esposa é de São Bento do Sul, passo muitas vezes por essa rodovia e sei o perigo que é trafegar pela Dona Francisca. E aqui fica o apelo ao governo do estado, haja vista que é uma SC, ou seja, a responsabilidade pela conservação, pela manutenção, pelas melhorias, é do governo do estado, é da Secretaria de Infraestrutura, é do DEINFRA, que foi incorporado à Secretaria de Infraestrutura, de que essa quantidade de acidentes, inclusive, que levam a óbito, não pode ser tolerada pelo parlamento catarinense. Fica aqui o chamado ao governador do estado, ao secretário de Infraestrutura, ao DEINFRA, o departamento que cuida das rodovias estaduais, para que dê um suporte imediato à SC 418, a Dona Francisca. Recentemente, 3 óbitos, inclusive 2 crianças, uma de 9 e uma de 5 anos. Então, é inadmissível que nós tenhamos que conviver com tamanho descaso. Recentemente, o governo do estado anunciou um pacote de revitalização nesta rodovia. Antes tarde do que nunca. O que nós queremos agora, deputado Kennedy, é que seja tirado do papel, efetivamente, e que seja colocado em prática a revitalização dessa rodovia, com pistas para fazer ultrapassagem, com segurança. Tem pontos dessa rodovia que se formam verdadeiros cotovelos, onde os veículos já passaram reto, alguns, gerando acidente e óbito. Então fica aqui o chamado, em nome dos moradores daquela região, do Planalto Norte, né, de Campo Alegre, São Bento do Sul, e isso liga, essa rodovia 418, a Dona Francisca, liga toda a região, é um ponto de ligação importante até Joinville, para que o governo do estado faça a revitalização imediata dessa rodovia que está levando os catarinenses à morte. Concedo a parte ao deputado Kennedy. Deputado, boa lembrança que Vossa Excelência faz. Eu me lembro que eu que moro ali, que faço dali quase meu caminho da roça, né? Só não mais do que o deputado Silvio Drevo, que mora em São Bento, mas a questão da Serra Dona Francisca, ela, nesse governo agora, ficou pior, porque a forma como o governo está fazendo para fazer a manutenção dela foi diferenciada. Antes, as próprias prefeituras podiam fazer e era muito mais fácil. Hoje o governo centralizou e isso está trazendo uma dificuldade muito grande. Então, portanto, Vossa Excelência tem razão. Quem não conhece a serra, né, deputado Silvio? Quem não conhece a serra já é... Para quem conhece a serra já é perigosa, imagina para quem não conhece. Muitas mortes, ainda ontem, mais 3 mortes ali que aconteceram, e é muito complicado, muito complicado. Vossa Excelência tem razão, o governo essa centralização que foi feita por esse governo está prejudicando
a manutenção, nem falo na revitalização, eu falo na manutenção, que realmente é bastante complicado. Obrigado, deputado Kennedy. Deputado... Já concedo a parte, deputado Silvio, só quero fazer uma complementação à fala, já concedo a parte a Vossa Excelência. A Serra Dona Francisca, não sei se todos os catarinenses que nos assistem já passaram por lá. A Serra Dona Francisca é uma verdadeira cilada para quem trafega por ela. Uma verdadeira cilada. É um convite ao acidente e à morte do jeito que ela está conservada e do jeito que ela é. Ela precisa de uma revitalização completa. Deputado Silvio Drevik, depois deputada Paulinha. Se puder também, deputado Alba. Eu acho que o presidente vai ter que ampliar mais uns 10 minutos aí. Obrigado, deputado Alba. Eu apenas quero trazer informações esclarecedoras, até para nós não falarmos algo sobre a Serra Dona Francisca. A Serra Dona Francisca, de fato, ela é perigosa, isso é incontestável, tem que tomar muito cuidado. Os acidentes ocorrem com frequência, principalmente com caminhões pesados ou excesso de velocidade. Os acidentes de ontem, eu passo ali toda semana, 1, 2 vezes ou mais, não foram na Serra Dona Francisca. Deputado Alba, Vossa Excelência conhece o município de Campo Alegre, o deputado Kennedy conhece também. O acidente que foi a óbito, 2 crianças, ocorreu numa reta com faixa adicional em frente à chácara do nosso colega eminente deputado Darcy de Matos. Então já dá para ter uma noção. O que aconteceu? Provavelmente, a caminhonete do qual veio ao óbito as 2 crianças, devia estar em excesso de velocidade, com placa sinalizando 60 por hora, chovendo. O impacto foi tão grande que, quando nós passamos, a roda da caminhonete ainda estava girando. A primeira coisa que eu fiz foi comunicar já na frequência a Polícia Militar. O outro acidente ocorreu na chamada comunidade, ou seja, na rodovia ali que passa por Rio do Júlio, que é sinuosa, né? O sargento Lima conhece muito bem, e, lamentavelmente, mais uma vida foi a óbito. Mais uma vez, excesso de velocidade. Então, é evidente que a pista é perigosa, que tem que melhorar, de preferência duplicar, uma série de coisas a fazer. Mas, ao mesmo tempo, também os motoristas têm que ter a consciência, têm que tomar o cuidado, ser prudente, senão, infelizmente, nós vamos ter muitos óbitos nessas rodovias, tanto em Santa Catarina, tanto nas rodovias federais como estaduais. Mas eu só queria contribuir com essas informações. Obrigado, deputado Alba. Obrigado, deputado Silvio. Deputada Paulinha, depois ouço o deputado Maurício. Eu quero apenas aqui também agradecer ao deputado Ricardo Alba, que traz a lembrança dessa fatalidade que marcou a minha família, porque nós conhecíamos pai, é uma pessoa que nós temos relacionamento, e eu não consigo calcular como é que este pai e esta mãe vão tocar a sua vida adiante com a perda de 2 filhos pequenos num acidente tão trágico. Corroboro com o pensamento de que, sim, a Serra Dona Francisca ela é muito perigosa, é uma serra que exige muita atenção. Eu, no mínimo, 3 vezes por mês passo por ela, e o nosso motorista redobra todas as atenções, porque ela exige cuidados. Reitero um pedido de uma atenção redobrada ao governo do Estado, mas também preciso dizer que esses acidentes, eles fugiram um pouco dessa órbita, né? Eu, sinceramente, aproveito esse momento de à parte para deixar o meu apreço aos familiares e, de fato, me somar ao movimento de apelo ao governo para que a gente tenha melhorias nessa rodovia. Aproveito por uma questão de ordem para anunciar também a presença do vereador Lucas, que está por aí, me mandou uma mensagem, não consigo vê-lo agora, aqui, ó, que é o coautor, vamos dizer assim, desse projeto que discute a questão das regiões metropolitanas, que será apreciado hoje por nós. Muito obrigada. Obrigado, deputada Paulinha. Deputado Maurício. Deputado Alba, o deputado Silvio foi muito feliz. Quando nós temos um acidente, nós queremos achar um culpado. E, normalmente, o culpado mais fácil é o governo. A estrada é uma estrada que precisa melhoria, precisa ampliação. O acidente ali foi pura imprudência.
Eu estava de carona com um amigo meu esses tempos, numa rodovia, que ela é cheia de irregularidade, e ele no excesso de velocidade. Daí eu reclamei, ele disse, mas e a rodovia? Eu digo, a rodovia é culpa de quem deixou. Agora, a forma que você dirige na rodovia, isso aí é problema teu. O pai faleceu ontem, faleceu hoje pela manhã, esse pai que perdeu os 2 filhos ontem. Ele rodopiou na pista, deu de ré, de traseira num caminhão, que o banco traseiro veio parar no banco do motorista. Então, uma irresponsabilidade total, com chuva, e daí a culpa é de alguém outro. Então, Mais um minuto, deputado. sabemos que a rodovia precisa de reparo, mas nós temos que analisar caso a caso. As mortes, a rodovia é a mesma sempre. Se aumenta a morte, é porque aumenta o número de motoristas dirigindo de forma imprudente e irresponsável lá. Sem querer achar culpados, deputado Maurício, até porque minha fala não é nesse sentido, muito menos de culpar o governo em relação a uma rodovia que não tem a manutenção e a revitalização há décadas. O que nós estamos enfatizando é a necessidade imediata da revitalização e da segurança dessa rodovia, senão acidentes como esse tornarão a acontecer, gerando fatalidades como essa. Essa é a nossa reivindicação, que o governo realmente envide esforços para que faça uma rodovia segura, haja vista que é uma SC, a 418, a Serra Dona Francisca, muito, muito perigosa. E, por fim, concede 3 minutos, presidente? 2 minutos, deputado. 2 minutos. Por fim, eu não posso deixar aqui de registrar, sendo do Vale do Itajaí, o descaso, o desrespeito, né, do Ministério dos Transportes, da Infraestrutura, com a redução do orçamento destinado à BR-470. Uma vergonha, me coloco ao lado dos deputados que se manifestaram anteriormente aqui. Nós temos que cobrar o governo federal. Nós encaminhamos todos os anos muito recurso para manter a União Federal e menos de 10% retorna para Santa Catarina. E esse pouco que retorna para Santa Catarina, ainda o governo federal cortou o orçamento de uma das rodovias mais importantes, a BR-470, no Vale do Itajaí, cortou 25 milhões, cortou 14 milhões da 163, são as rodovias que, por sinal, nós aqui do Estado tivemos que colocar recurso para continuar a duplicação dessas importantes rodovias. Enquanto isso, as mortes continuam a acontecer na BR-470, a exemplo dos acidentes que acontecem diariamente, e nesse final de semana não foi diferente na região de Rio do Sul, acidentes com óbito também, e a gente tem que assistir a redução, o que é uma vergonha, é lamentável. E fica aqui o meu registro, a minha cobrança. Não é porque eu votei no governo, apoio o governo, mas eu tenho toda a autoridade, a liberdade, a independência para fazer as cobranças nos pontos que eu acho que estão errados. Tem que aumentar o orçamento destinado a 470 e não reduzir. E outra vergonha que a gente vê, a bancada federal silente, calada. Única manifestação que vi até o momento, e aplaudo aqui, é a do senador Espiridião Amin, que cobrou o governo federal em relação ao corte. Fica aqui os parabéns ao senador e a cobrança aos demais deputados. Mais um minuto, senhor presidente. Pela ordem, senhor presidente. Só um pouquinho. 30 segundos, deputado. Já foi concedido. Obrigado. 3 minutos. E fica aqui a cobrança aos 16 deputados federais e aos outros 2 senadores que parecem não assistir. O cenário catarinense parece estarem alheios à realidade de Santa Catarina, onde o governo federal está cortando o recurso da 470, que é uma das principais rodovias. Uma rodovia que tem aí mais de 100 mortes por ano. E que nós aqui do Estado colocamos 300 milhões. O governo federal cortou 25 milhões, lamentavelmente. Obrigado, senhor presidente. Pela ordem, senhor presidente. Pois não, deputado Ivan Nats. Gostaria de convidar o deputado Alba a presenciar a manifestação do Partido Liberal em seguida, para que ele acompanhe o trabalho da bancada federal em defesa da 470 e em defesa da pauta do governo Bolsonaro em
em favor de Santa Catarina. Vou convidar ele para assistir ao nosso pronunciamento, senhor presidente. Obrigado, deputado. Próximo deputado inscrito, o deputado Sargento Lima. Vossa Excelência será 10 minutos, deputado. Presidente, muito obrigado. Eu quero aqui fazer coro ao deputado Silvio Drevik, que, como bem ele disse ali, pelo fato de fazer uso da rodovia 2 vezes por semana, né? E eu detesto, não admito, não tenho por hábito praticar ser aquela concorrência burra, né, que está sempre criticando aquilo ali. Até porque bem conheço a Serra Dona Francisca, tirei serviço ali no posto da Serra Dona Francisca, com muito orgulho ali dentro ali, e ela é, sim, uma serra diferenciada. Primeiro, que quando nós falamos de revitalização da Serra Dona Francisca, é uma serra que ela tem que ser observada com um carinho de quem observa ali dentro o seu potencial turístico, que é muito forte. Então, quando a gente fala de reavivamento, é realmente fazer o alargamento ali onde as pessoas vão até o mirante. Cabe mais 2 mirantes tranquilamente ali dentro, ali, porque a gente vê os motoqueiros utilizando ela no fim de semana, né? Mas, infelizmente, Vossa Excelência foi muito sábio quando relatou um dos problemas principais ali dentro, que é a falta total de desrespeito ao trânsito, falta total de desrespeito à vida. Eu já tive a oportunidade de fazer o radar móvel ali, fotografei veículos ali, deputado Ivanades, a 130 km por hora. Toda serra é perigosa, toda serra é perigosa e aquela não foge à regra. Por quê? Porque são curvas, é declive, né? Até mesmo o problema da pressão que é exercida sobre o motorista pode influenciar isso. E quando, obviamente, nós estamos em Santa Catarina, e obviamente que o nosso clima é diferenciado do resto do Brasil, nós sabemos que na saída do inverno ali dentro a serração é fortíssima, não se dirige ali em alta velocidade mesmo. Então, não é só responsabilizar as condições de uma rodovia, mas também responsabilizar aqueles que a utilizam, né, diariamente no trabalho. Também tem uma colocação para falar sobre esses dispensados cuidados que o governo federal está tendo em relação agora a essa suspensão de envio de recursos. Nós temos que considerar, gente, que 40% dos recursos enviados para o Covid, isso é uma estimativa, não é minha, né, você pode procurar isso aí, foram desviados ou usados indevidamente. Eu acredito que existe uma política muito forte mesmo ali, sabe, de daqui para frente começar a se tomar mais cuidado do que está sendo feito. Foi politizada a questão da 470, e detalhe, não estou falando que nem A e nem B está certo, porque quem puxou a corda para um lado ou para o outro, é porque eu não gosto de me cometer ingerência, de me intrometer em regiões ali que não me dizem muito respeito ali, que eu não sou procurado pelas demandas, como vocês são ali em cima ali, né? Óbvio que a gente tem o direito e a oportunidade de andar pelo Estado, nós vamos fazer isso, né? Fui visitar, inclusive, a cidade do prefeito Fabiano da Luz, Pinhalzinho, tive lá na cidade de Vossa Excelência, fui lá sem autorização do deputado Fabiano, mas isso não me gabarita dizer que eu sou um experiente conhecedor de tudo ali, né? Como uma pessoa que nasceu, cresceu e viveu e sabe a realidade das regiões. E eu acredito que o governo federal tem observado muito isso. Vários dos recursos que são enviados para o Estado são usados indevidamente, ou então utilizados para fazer PIX, deputado Ivanades, sabe? Milhões e milhões sendo derramados, 20 milhões para um lugar, 20 milhões para o outro, né? Então, está na hora, sim, de pisar o pé no freio, de colocar o pé no freio, né? Não fazendo nenhuma alusão àquilo que foi dito anteriormente aqui à Serra Dona Francisca, porque existe, sim, esse risco, como eu disse, dados nos indicam que 40% dos recursos enviados para o Covid foram usados indevidamente. Nós tivemos alguns casos desse aqui no estado de Santa Catarina, e eu não vejo garantia nenhuma de que ele não seria utilizado dessa forma. Passei por a semana passada pela rodovia 163, que seria uma das beneficiadas ali. Eu conheço aquela rodovia há 20 anos. Eu conheço aquela rodovia. E toda vez que eu passei por ela, era uma porcaria. Ela não mudou nada, de 20 anos para cá. Só os buracos vão mudando ali de lugar, ali, conforme tampa um ou outro, porque nenhuma ação mais robusta foi tomada ali dentro em relação à infraestrutura, que cabe uma reforma total daquela rodovia mesmo. Então, fica aí uma das justificativas, né, em relação... E outra também, que
Eu não vou responsabilizar uma bancada federal, seja ela de centro, de direita ou de esquerda, por isso, porque eu tenho certeza que nenhum deputado em sã consciência ia fazer corpo mole ou deixar de pedir o que é melhor para o seu Estado. Inclusive, quero parabenizar a bancada federal, todos os deputados de Santa Catarina, de A a B ali, pelo bom trabalho que vem realizando, né? E que Deus continue abençoando eles, para eles continuem fazendo esse bom trabalho. Como eu disse, sem diferenciações ideológicas, de A a Z, de esquerda a direita. Todos os deputados de Santa Catarina merecem o respeito ali, porque eu acompanho o trabalho deles e sei muito bem que eles fazem seus encaminhamentos, seus pedidos, conforme a necessidade de cada uma de sua região. Muito obrigado. Pela ordem, senador. Sim, a parte para o deputado Fabiano da Luz pediu primeiro. Não, não é no assunto, é outro. Não é o mesmo assunto, pode. Bom, muito bem. Eu queria só voltar a ser a questão das rodovias, acho que é um tema bastante importante. Essa semana, esse papo de que a rodovia mata, a rodovia é assassina, a rodovia é isso e aquilo. Eu tenho passado muito na parte duplicada da BR-470, o trecho que já está pronto ali entre Gaspar e Blumenau, ou Gaspar e a 101, e constantemente estou vendo o carro virado na valeta da BR-470 duplicado, neguinho no muro, batida atrás de caminhão, motoqueiro que sai da pista e se mata. Então, essa história de ficar culpando a rodovia por tudo, ela tem que ser observada com vários olhos, sabe? A rodovia, sim, estatisticamente as rodovias elas comprometem os índices, porque elas poderiam ser bem mais seguras. Agora, boa parte dos acidentes é irresponsabilidade do condutor. Quem anda por esse estado como nós andamos, que somos deputados, e a gente vê cada coisa de motorista aí, que é de arrepiar o cabelo. E os acidentes que acontecem, a maioria são acidentes de irresponsabilidade. A rodovia Dona Francisca, e a região ali da rodovia Dona Francisca, a rodovia 418, fundamentalmente ali em Campo Alegre, tem um deputado extremamente atuante, que é o deputado Darcy de Matos. O deputado Darcy de Matos é um deputado que briga pelaquela região de Campo Alegre ali, e se tem uma parte ali da pista que é feita, toda reformada, é graças ao deputado Darcy de Matos. Então, vamos lembrar dos índices de acidente, mas vamos lembrar também que o motorista no Brasil é muito irresponsável, e esse acidente que aconteceu lá na região de São Bento foi realmente irresponsabilidade do motorista. O meu pela ordem, senador. Eu só quero aqui aproveitar para registrar a presença nesta casa, além dos prefeitos, dos vereadores, dos servidores, nós temos os alunos de São Carlos, que estão hoje lançando aqui o livro de poesias. Então, são 3 escolas de São Carlos que aqui estão. Eles que estão eternizando o seu nome através das palavras, das escritas. Nós queremos desejar as boas-vindas a esses estudantes, parabenizá-los por ousarem colocar as suas palavras no papel e parabenizar a prefeitura, os professores de São Carlos, por incentivar esses jovens escritores catarinenses. Muito obrigado, senador. Obrigado, deputado. Que essas palavras sejam proféticas. Quero também agradecer a presença do prefeito de São Carlos, o Rude, também o secretário de Educação, o Sadi Baron, e também a coordenadora do Todos pela Leitura, ao qual o deputado Fabiano fez a menção, a senhora Maria Célia, que estão aqui na Casa do Povo. Sejam bem-vindos todos de São Carlos. Estamos entrando no horário destinado aos partidos políticos. O primeiro partido é o Partido Liberal, que eu vejo ali, que está com quase 100% da sua bancada aí, né? 100%. Mas agora o deputado Berlanda saiu e está faltando um, né? Mas o deputado líder do PL, deputado Ivan Nats, vai fazer o uso da palavra por um tempo de 7 minutos e 30 segundos. Logo depois, a bancada, o bloco PDT, PSDB e Republicanos. Deputado Ivan Nats, com tempo de 7 minutos e meio. Muito obrigado, senhor presidente. Um orgulho para mim ver Vossa Excelência presidindo os trabalhos da Assembleia, sobre do carinho, da admiração.
e da paixão que tem por Vossa Excelência, sabe disso. Certamente o deputado Alba foi acompanhar a nossa manifestação lá no gabinete dele, mas eu queria passar especificamente um recado. Ah, voltou aqui o deputado Alba. Eu queria passar um recado para todos os catarinenses, e que nós, do Partido Liberal, do presidente Bolsonaro, nós estamos sim preocupados com a duplicação da 470, estamos preocupados com investimentos e obras de infraestrutura, não só em Santa Catarina, mas em todo o Brasil. E nós nos preocupamos também com o anúncio de que haveria cortes para investimentos nas obras da 470, cerca de 40 milhões de reais. E, em face desse anúncio que circulou pela imprensa, nós procuramos o senador Jorginho Melo para que ele intervisse junto ao governo federal e colhesse do governo federal explicações a essa notícia de que 40 milhões de reais estariam sendo remanejados da BR-470 no orçamento da União. E o senador Jorginho Melo tem um recado para os catarinenses. Pode passar. Estou aqui com o ministro Tarcísio sobre essa confusão toda aí, sobre a retirada de alguns recursos da 470 e da 163. Fui conversar com ele e a palavra oficial dele do que foi feito e o que vai acontecer. Olha, o que foi feito é muito normal, natural, estamos chegando ao final do exercício financeiro. Temos recursos sobrando na BR-163 e na 470 para a construção. Precisávamos reforçar os recursos para manutenção. Tiramos parte dos recursos da construção para manutenção, uma atividade extremamente normal para que a gente tenha otimização do orçamento que foi disponibilizado no ano, para que a gente não vire um ano com muita sobra de recursos. E aí nós vamos tocar a manutenção, inclusive em Santa Catarina, e ano que vem, assim que o orçamento estiver disponível, a gente vai recompletar os recursos da 470 e da 163. Não vai haver nenhum tipo de solução de continuidade na obra, porque essas duas obras têm recurso suficiente para a sua execução. Então, atividade normal de execução orçamentária financeira. Quem conhece o orçamento está acostumado com esse movimento. Bom, então está aí, né, a palavra do ministro Tarcísio Freitas, que, aliás, tem sido muito simpático com Santa Catarina. O presidente Bolsonaro reconhece o estado catarinense como o estado que mais deu votos para a eleição do presidente Bolsonaro e, na medida do possível, se tem respeitado esses votos e retribuído com obras. A BR-470, senhores deputados, ela está recebendo uma revitalização total, desde Pouso Redondo até Blumenau, ou até a Indaial, especificamente, um trecho que não está recebendo obras da duplicação da 470. Então, como nós estamos recapando toda a 470 do trevo do Patuci até o município de Apiúna, nesse momento, então nós precisávamos de recursos do orçamento para fazer a manutenção desse trecho. Quem está passando ali pela 470 está vendo que está sendo recapado todo aquele espaço que havia muita reclamação da sociedade e realmente estava muito feio, principalmente Apiúna, Rio do Sul, Pouso Redondo. Então, aliás, Pouso Redondo está recebendo um elevado, né, que era o grande sonho da comunidade, um elevado ali, que é trabalho do senador Jorginho Melo e do ministro Tarcísio Freitas e do presidente Bolsonaro, a obra do elevado lá em Pouso Redondo. Então, nós estamos recapando toda a 470 e, para que essa obra acontecesse, era necessário relocar recursos que não estavam sendo usados na duplicação. Então, foi feito um remanejamento orçamentário extremamente normal dentro de uma política pública de gestão de governo. A BR-470 não tem ausência de recursos, não falta dinheiro para a duplicação da 470 e extremamente natural. Eu quero parabenizar o senador Jorginho Melo, porque imediatamente a notícia que se espalhou em Santa Catarina de que haviam sido retirados 40 milhões da obra de duplicação do 470, procurou o ministro Tarcísio Freitas e o ministro rapidamente respondeu aos catarinenses. E essa aproximação do governo federal
com o governo do Estado, através do senador Jorginho Melo, é que vai fazer com que Santa Catarina conquiste os grandes sonhos, né? Não vai ser o traidor que vai abrir as portas de Brasília. Não vai ser quem se elegeu na onda Bolsonaro e agora vira as costas para o Bolsonaro, fazendo críticas ao Bolsonaro, que vai nos ajudar. Quem vai nos ajudar nesse momento é quem abre portas em Brasília, quem abre portas para os catarinenses, quem abre porta em defesa da nossa gente barriga verde. E nesse momento, quem faz isso, além dos senadores Espiridião Amin, Dário Berger e o próprio senador Jorginho Melo. Então, os senadores, os deputados federais têm nos ajudado muito, muito mesmo. Tanto os dois senadores, o Espiridião Amin quanto o Dário, quanto a bancada federal, têm ajudado muito Santa Catarina. E nós estamos acreditando que essa ponte, Bolsonaro, Jorginho, ministro Tarcísio Freitas, vai abrir muito mais portas em Brasília com esse diálogo. Deputado Lima, você tem a palavra. Parabéns, deputado Ivan Nats, nosso líder, trouxe a resposta, por isso que eu tão fortemente pontuei aqui anteriormente para a deputada Paulinha, que fez cobrança sobre esse assunto, né? Eu falei, já a resposta vem, né? O nosso líder pegou, trouxe, a gente já sabia desse comunicado aí, e é justamente isso que o senhor, essa questão que o senhor levantou. As portas em Brasília vão ser abertas por aqueles que são fiel à causa, e a nossa causa chama Santa Catarina, e não aqueles que são fiéis aos seus projetos pessoais, aqueles que comeram a lavagem e viraram o coxo com o focinho depois. A esses ninguém vai ser fiel, esse governo federal não tem nem mesmo obrigação de atender ou abrir a porta para eles em Brasília. Parabéns, é isso aí mesmo, estava consciente, a deputada Paulinha anteriormente esteve na tribuna, pediu, eu falei, não vou encaminhar, porque eu sabia, o nosso líder do nosso partido hoje ia trazer esse pronunciamento aqui, do ministro Tarcísio. Parabéns, deputado Ivan Nats. Obrigado, deputado Lima. E nós vamos fazer um pacto com Santa Catarina. Cada vez que tiver aqui um ataque ao presidente Bolsonaro, ou ao senador Jorginho Melo, ou à bancada federal catarinense, nós vamos reagir. Então, cada um que subir aqui nessa tribuna para falar algo sobre o governo federal, sobre o senador Jorginho Melo, terá a reação aqui da bancada do PL. Muito obrigado. Eu, antes de chamar o próximo orador, que vai ser o deputado Maurício Cudilá, que vai usar o tempo cedido pelo bispo Mota, eu quero fazer aqui, essa presidência faz aqui um registro especial em ter de volta a deputada Luciane Carminati, né, que passou por uma cirurgia, agora a deputada volta, bem como também quero fazer aqui o registro do vereador Simas, que é o presidente da Câmara de Vereadores de Brusque, juntamente com o Jones, que é o presidente do PTB lá de Brusque, e também o diretor do SAMAI, que estão aqui nessa casa, todos da cidade de Brusque, sejam bem-vindos. Deputado Maurício Cudilá, Vossa Excelência tem o tempo de até 7 minutos e meio. Obrigado, senhor presidente. Queria agradecer ao deputado Pastor Mota aí por ceder o tempo do partido, do bloco, para que eu pudesse utilizar. E queria fazer alguns agradecimentos, primeiro ao vereador Beto, vereador Gilberto Adailton de Farias, o Beto Farias, do município de Palhoça, que ontem nos fez uma homenagem na Câmara Municipal de Palhoça, a mim e ao suplente vereador Carlos Pedro de Jesus e a diretora Luciana Medeiros Gomes, do colégio professor, Escola de Educação Básica, professor Ângelo Cascais Tancredo, Escola Cívico-Militar localizada no bairro Bela Vista. Nós destinamos recursos de emenda parlamentar, emenda impositiva para o Colégio Cívico-Militar de Palhoça e recebemos essa homenagem, desnecessária até, mas que recebo com muito carinho, com muita gratidão, porque é nossa missão atender os municípios e fazer o melhor possível pela educação, pela segurança e pelo bem da comunidade. Então, quero agradecer de coração ao vereador Beto Farias,
o Gilberto Adailto de Farias, que é o nosso querido vereador Beto Farias de Palhoça, pela homenagem. Eu não pude estar presente, estava ontem no município de Barra Velha, fui representado pela minha chefe de gabinete, a Jerusa Moser, e houve, então, a entrega dessas homenagens na Câmara de Palhoça. Então, quero deixar aqui a minha gratidão. Também recebi hoje a vereadora Simone, presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de São João do Oeste, Itapiranga, Tunápolis, e que nos trouxe demandas a respeito da produção agrícola e valorização dos trabalhadores rurais daqueles municípios. Com mais tempo, nós vamos fazer esse debate. Tem um vídeo maior que eu queria soltar primeiro, já que hoje é homenagem do município, 60 anos, aniversário do município de Barra Velha. Ontem eu estive lá com o prefeito Douglas, o secretário Pierre, e o município de Barra Velha recebendo a primeira bandeira azul, deputado Cobalcini, para as suas praias, mostrando a qualidade do turismo em Santa Catarina. Então, queria soltar agora um vídeo em homenagem ao município de Barra Velha. Viajar é mais que sair de um lugar para o outro. Viajar é desfrutar o melhor da vida. Seja bem-vindo a Barra Velha, a porta de entrada do litoral norte catarinense, localizada entre as capitais Curitiba e Florianópolis via BR-101. Com mobilidade, fácil acesso via portos, aeroportos e apenas 15 minutos do maior parque temático da América Latina. Barra Velha é uma terra de encantos e belezas, onde desenvolvimento econômico e sustentabilidade caminham juntos. Aqui você encontra qualidade de vida, infraestrutura e segurança, com opções para curtir o ano todo. Nossas belezas naturais e atrativos são exuberantes. São mais de 20 quilômetros de orla, 7 praias diferentes e muito ar puro. Além das paisagens naturais que compõem esse cartão postal, temos um atrativo geológico histórico. O Encontros de Pedras Brancas e Negras é uma formação singular no mundo. Um sítio geológico a céu aberto, com data aproximada de 70 milhões de anos. Com o título de capital nacional do Pirão, Barra Velha tem em sua raiz a origem açoriana. Rica em cultura, artesanato, com eventos que movimentam toda a cidade. Mas se você é daqueles que não consegue ficar parado, que tal aproveitar as diversas opções de trilhas para cicloturismo, passeios náuticos, velas, pesca esportiva, altas ondas para surf, ou desfrutar de toda a calmaria do turismo rural? E claro, tudo isso acompanhado de uma deliciosa gastronomia. Nossa infraestrutura está preparada para oferecer o melhor para você e sua família. Opções de acomodações não faltam por aqui. São mais de 700 leitos para te receber com todo o conforto e, principalmente, a segurança que sua família precisa, atendendo a todos os requisitos e normas exigidas. Venha viver o melhor da vida. Venha para Barra Velha. Parabenizar, então, o prefeito Douglas Elias da Costa, o nosso vice, o Eduardo Pérez, popularmente conhecido por Tainho, duas grandes lideranças, estão fazendo uma revolução no município. Saudar os secretários, o Aldair, o Pierre, secretário de Turismo, e agora soltaria o outro vídeo aí, que é o vídeo em homenagem aos 60 anos do município.
Parabéns, Barra Velha, a toda a sua população, administração municipal, Câmara de Vereadores, pelos 60 anos. Agradecer ao deputado Mota pela cessão do tempo, agradecer ao presidente Kennedy aí pela liberação. Obrigado, senhores deputados. Obrigado, deputado Maurício Coudilac. Próximo horário do bloco Partido Progressista e PSB. Não havendo orador, o próximo PSD e PSC. Passou o registro da presença do sempre deputado Jean Loureiro, que está aqui hoje, prefeito de Florianópolis. Agora, portanto, o Partido dos Trabalhadores, padre Pedro Baldiceira, tem um tempo de até 6 minutos. Padre Pedro. Senhor presidente, senhores deputados, deputadas, à tarde de hoje, no horário do partido, eu trago presente aquilo que já se tornou tema de debate, de reflexão à tarde de hoje, que diz respeito à retirada de recursos por parte da União, aos investimentos em várias rodovias federais no estado de Santa Catarina. Aliás, eu fico bastante indignado, porque Santa Catarina foi o governo, foi o povo catarinense que mais tem dado amparo e votado no atual presidente da República. Infelizmente, nós percebemos que a volta, o retorno disto não está acontecendo em nenhum setor do nosso estado. Não é só a questão da infraestrutura. Nós poderíamos aqui tratar da omissão, do desgoverno do presidente da República para o nosso estado de Santa Catarina. Um governo totalmente ausente em todas as políticas, em todas as ações. Ainda não disse a que veio. Ainda não disse a que veio. Pelo contrário. Pelo contrário. Aquilo que com dificuldade a bancada catarinense vota no orçamento da União, o governo vai lá e saca. Sem nenhum comprometimento, sem nenhum compromisso com a sociedade catarinense. Que, aliás, dia após dia, vai perdendo vidas. Vidas são ceifadas nessas rodovias federais. E ainda aqui, nós ficamos falando que as portas estão abertas, mas que portas são essas? Se são retirados, sacados os recursos que são destinados ao nosso estado. Não tem porta nenhuma, muito pelo contrário, é irresponsabilidade do presidente da República. Infelizmente, nós vivemos esta triste realidade no estado de Santa Catarina. E olha, além disso, a dificuldade, o governo do estado se propõe em contribuir e ajudar, alocar recursos. E a morosidade para os investimentos desses recursos. Estamos no mês de dezembro, não foi pago 1 centavo às empreiteiras que estão executando a obra na 163 e na 470. E o dinheiro está lá. É ofício para cá, ofício para lá, e a coisa não acontece. E o povo fica perdendo a vida nas estradas.
Não dá para aceitar, não dá mais para admitir. De discursos nós estamos cheios aqui. De boas intenções estamos cheios. Até o capeta gosta das boas intenções. Agora o povo catarinense merece de um governo correto, justo, que faça justiça àquilo que de Santa Catarina se manda para a União. E que, infelizmente, a maior parte fica com a União e não volta para o povo catarinense. Tributos, impostos, o nosso povo está cansado de pagar. Agora, qual é o retorno em políticas públicas desse recurso que é recolhido no Tesouro da União? Aonde estão as políticas públicas? Existe uma negligência total, um descaso. Infelizmente, vivemos esta triste realidade no estado de Santa Catarina. A agricultura familiar está abandonada. A agricultura familiar está totalmente abandonada. Não são só as rodovias federais. Se retiraram todos os programas da agricultura familiar. Não tem nenhum subsídio, nenhum incentivo por parte do governo federal. Se sacou tudo. Estão vivendo os piores momentos da produção do alimento e são eles, nossos agricultores familiares, que produzem o alimento para chegar à mesa dos trabalhadores e trabalhadoras. E, no entanto, políticas, programas foram todos tirados. Não existe mais nenhum. À mercê estão vivendo os nossos agricultores familiares também. Portanto, manifesto aqui, nesta tarde, a minha indignação por esta apolítica que está acontecendo a nível do país. Obrigado, senhor presidente. Com a palavra, o bloco MDB, Partido Novo, por tempo de 15 minutos. Deputado Cobalcini, líder do partido, fará uso sob a tutela do deputado que será o nosso futuro presidente, Moacir Sopelso. A gravata bonita, né, Sopelso? Deputado Valdir Cobalcini, com tempo de 15 minutos. Obrigado, nosso querido deputado Kennedy Nunes, preside esta sessão. Quero... cadê o deputado Padre Pedro? Mas eu, enquanto estive no início da sessão, ouvi alguns pronunciamentos, voltei ao gabinete, retornei aqui, não há como a gente não falar, porque senão estaríamos até nos omitindo, se deixássemos de falar. Embora seja chover no molhado, deputado Sopelso, mas a gente precisa reclamar aqui em nome de Santa Catarina. Enquanto o nosso estado passa 465 milhões para as rodovias federais, a União retira mais 39,6 milhões, isso está estampado aqui no principal jornal de circulação estadual de hoje. Então, isso é inaceitável. Não dá para a gente se conformar com isso e achar que isso é uma coisa normal. Aliás, foi feito assim meio que às escondidas. Se descobriu pelo Diário Oficial. E aí, deputado Sopelso, o governo federal, através de um decreto, deputado Padre Pedro, determinou a EPL. A EPL é a Empresa de Planejamento e Logística do governo federal. Determinou que proceda um estudo para concessão de rodovias federais em Santa Catarina e estaduais. 25 rodovias estaduais. Não sei quantos anos esses estudos
vão durar, deputado Sopelso. Quem sabe daqui a 20 anos chega-se à conclusão desses estudos. Em relação às rodovias federais, os estudos recaem sobre a 153, que vem do estado do Rio Grande do Sul, atravessa Santa Catarina, vai para o Paraná e é a chamada Transbrasiliana. A BR-158, que vem também do Rio Grande do Sul. Em Santa Catarina, embora esteja aqui em Santa Catarina, só tem um trecho até a BR-282. Lá no município de Cunhaporã, maravilha. Depois ela dá um salto. E Santa Catarina teve que construir. Ela virou uma SC, a 158. E ela vai depois para o Paraná e chega no norte do país. A SC 163, que tem pedido de federalização há muito tempo, que vai de São Miguel do Oeste a Itapiranga. E o governo não aceitou a federalização, o governo federal. A SC, a BR-280, a 280 liga o Paraná e vai até o porto de São Francisco do Sul. Um dos trechos entre Porto União e Canoinhas foi federalizada em 2012, oportunidade em que eu era secretário de infraestrutura. Nós conseguimos, talvez tenha sido o único trecho de SC federalizado nos últimos, eu não sei dizer quantos anos, mas fazem muitos anos que, embora outros processos, apenas esse foi federalizado. A 470, que nós tratamos dela aqui quase que todos os dias, e a 480, essas são rodovias federais, então, que estão sendo estudadas para que se faça a concessão, a privatização dessas rodovias. E aí um rol de rodovias catarinenses, SCs, dentre as quais, deputado Sopelso, Vossa Excelência já faz ideia, 283, que começa lá na 153 e que vai Concórdia, Ceará, Chapecó, Águas, São Carlos, Palmitos, Caibi, Mondaí, até Cunhaporã. Então vem um estudo, nós que estamos aguardando algum tempo pela restauração, podemos ficar tranquilos agora, Sopelso, porque esse estudo vai determinar que esta rodovia, que essa SC, seja concessionada. Além delas, eu anotei mais algumas. A 157, ela vem do Paraná, passa por São Lourenço, vai a Chapecó, de Chapecó a Goiôém, e daí ao Rio Grande do Sul. Realmente eu acho que seria uma boa ideia a 350, que faz a ligação entre a BR-116, passando por Lebon Regis, Caçador, até a 153, então ela une duas rodovias federais, é estratégico, sob o meu ponto de vista. Tomara, e eu torço muito, deputado Márcio, porque a capacidade do Estado, ente federado, Santa Catarina, a capacidade da União de fazer a manutenção, eu nem me refiro à ampliação, à duplicação. Nós temos sim que admitir
que determinadas rodovias sejam privatizadas. Eu prefiro, e já não é mais tabu, se falássemos isso alguns anos atrás, talvez seríamos mal compreendidos, mas hoje eu prefiro andar pela 116, concessionada, onde você não encontra mais nenhum buraco, onde tem uma excelente sinalização horizontal, vertical, rodovia limpa, roçada, com várias construções de terceiras faixas. Hoje, para quem, eu que passo por ela todas as semanas, e se for a Curitiba também não é diferente, é outra rodovia. Então, tomara que venha, que esses estudos sejam concluídos o mais rápido possível, e eu estou imaginando, deputado Sopelso, que esses 25 trechos de SCs, o governo federal vai recepcionar. Muito boa tarde porque a todos esses e a trechos todas, têm alguma vereadores, vereadoras, quero cumprimentar interligação, excelentíssimo governador do estado, que nos honra com a sua presença. As BRs. Carlos Moisés, muito obrigado. Deputado, vice-presidente da Assembleia Legislativa. Só que nós estamos ouvindo aqui, só um minutinho. Paralelo, está querendo me conceder uma parte. Só um minutinho, pedimos ao pessoal do som para verificar que está vazando o som de algum outro lugar. Que representa nesse ato a Federação Catarinense dos Municípios. Deputado Moacir meu amigo doutor Nabi. Só um minutinho. Obrigado pela sua presença. Só um minutinho. Pois não, deputado. Sem perda do seu tempo, pode congelar agora ali. Ok. Deu? Então agradeço, tá, agora vai. Presidente Kennedy Nunes. Talvez eu tenha trazido uma informação em relação a 283, né, deputado Sopelso, mas quero lhe ouvir com muita alegria. Claro, deputado Kobalkini. Deputado Kennedy, vou retribuir. A sua gravata também é muito bonita. Nosso futuro senador. Deputado Kobalkini, eu via também o deputado Padre Pedro há pouco na tribuna, né? Realmente, nós vivemos um momento um tanto quanto muito difícil. Hoje, no almoço da bancada, eu comentei que há uma possibilidade, Pedro, de ter uma ferrovia de Chapecó a Curitiba. Se acontecer isso, Chapecó a Curitiba, e não acontecer nada em Santa Catarina, nossos containers, Kennedy, de carne, de frango, de suínos, que vão pelo porto de São Francisco ou pelo porto de Itajaí, vão passar a desembarcar no porto de Paranaguá. Então, temos que ter um cuidado. Quanto às rodovias, deputado Kobalkini, eu já vou finalizar para não tomar muito seu tempo. Realmente, se continuar assim, eu sou um torcedor que elas, de fato, sejam privatizadas. Faz horas, eu disse esses dias que não falo mais sobre a 283, Pedro, porque tenho vergonha. Faz algum tempo que se diz, vai agora fazer o projeto, agora o projeto está pronto, vamos licitar, agora a obra vai começar, mas não começa, deputado Kennedy, não começa. Agora, hoje eu vi mais uma notícia de um parlamentar, que agora sim, agora está certo. Agora vai ser licitado a obra. Mas nós já estamos no fim do ano. O ano que vem é um ano eleitoral, as coisas dificultam mais, e nós temos a 283, Pedro, ainda do tempo do primeiro governo do Espiridião Amin e do último ano de governo do nosso sempre senador e governador Cacildo Maldanes. Então, deputado Kobalkini, queira mesmo que se comece a pensar em privatizar. Vamos pagar pedágio, mas pelo menos vamos ter rodovias em condições de trafegar. Era isso. Parabéns pela pauta que Vossa Excelência traz hoje. Obrigado, deputado E a propósito,
ia citar mais algumas rodovias lá do oeste, que estão sendo incluídas nesses estudos de concessão, de privatização. Mas há poucos dias, eu assisti a uma entrevista do ministro Tarcísio, ministro de Infraestrutura, quando ele fez menção, deputado Padre Pedro, da revitalização da ferrovia São Paulo-Rio Grande. E eu fiquei imaginando, São Paulo-Rio Grande é aquela ferrovia que chega, passa por Porto União, vai a Caçadores, segue o Vale do Rio do Peixe, vai até Piratuba, e depois vai embora, Passo Fundo, Erechim, Passo Fundo, mas em direção depois ao Paraná, e vai a São Paulo. Bom, fiquei curioso que como revitalizar uma ferrovia que hoje comercialmente ela já não, digamos, tecnicamente é inviável, mas enfim, estava ali o anúncio falando em Santa Catarina, mas não, é esta ferrovia, deputado Sopelso, que Vossa Excelência fez referência, não é aquela que eu estava imaginando, é uma que vai levar, que vai atender o Paraná, que vai para o Porto de Paranaguá, e que há uma ameaça muito grande para Santa Catarina, para o Porto de São Francisco, para o Porto de Itajaí, porque ao invés de nós termos uma ligação que venha norte-sul, trazendo o milho, trazendo soja para a nossa agroindústria, que são os insumos básicos para manter esse modelo que nós temos lá no Grande Oeste de Santa Catarina, pensei que fôssemos falar disso, e depois, então, uma ferrovia que viesse ao litoral para integrar os nossos portos, mas não é isso. Então, há uma fuga daquilo que se produz em Santa Catarina para o Porto de Paranaguá. Nós temos que ficar atentos, porque será um prejuízo incalculável para o nosso Estado. Obrigado, presidente. Obrigado, deputado Valdir Cobalcini, que falou em nome do MDB. O próximo horário é destinado ao PSL. Não havendo oradores inscritos, esta presidência suspende a sessão até às 16 horas, quando haverá a ordem do dia. Antes, portanto, quero fazer registro da presença do meu amigo vereador Lucas, da cidade de Joinville, ele que tem lutado bastante sobre a região metropolitana e hoje parece que vai estar aqui em votação logo às 16 horas. Então, portanto, seja bem-vindo, vereador Lucas, e tomara que Vossa Excelência logo, logo passe por aqui também, né? Santa Catarina merece seu trabalho. Nós vamos suspender, então, a sessão até às 16 horas, quando retornaremos com a ordem do dia.